A praça estava quase vazia naquela noite de inverno. O vento cortava como lâmina, levantando papéis e fazendo os galhos secos das árvores baterem uns nos outros como se cochichassem segredos antigos. Antônio caminhava devagar, as mãos nos bolsos, sentindo o peso do cansaço e da responsabilidade de criar sozinho o filho de 6 anos. Ele tinha exatamente R$ 20 no bolso. Seus últimos R$ 20. O dinheiro era para o café da manhã do dia seguinte. Talvez pão, talvez leite. Ele ainda não tinha decidido. Desde que a esposa partiu do mundo cedo demais, ele aprendeu a fazer contas com precisão quase dolorosa. Cada moeda tinha destino. Cada nota, um sacrifício por trás. Foi quando ele a viu. Sentada em um banco de concreto, com um casaco fino demais para aquele frio, estava uma mulher que parecia deslocada daquele cenário. Não era apenas alguém pedindo ajuda. Havia algo diferente. Maria Fernanda mantinha o olhar fixo no chão, os dedos trêmulos, como se estivesse tentando manter o controle sobre algo muito maior do que o frio. Antônio hesitou. Ele não tinha nada para dar. Nada além daqueles R$ 20 que significavam o café da manhã do filho. Mas havia algo na expressão dela. Não era miséria comum. Era desespero silencioso. Um tipo de dor que não faz barulho, mas implora. Ele se aproximou devagar. Perguntou se ela precisava de ajuda. Maria Fernanda ergueu os olhos marejados e respondeu com voz quase inaudível que tinha sido deixada ali sem dinheiro, sem telefone, sem ninguém. Disse que precisava voltar para casa, mas nem sabia como. Antônio sentiu o coração apertar. Ele poderia fingir que não ouviu. Poderia dizer que também estava passando dificuldade. Poderia ir embora e ninguém jamais saberia. Mas ele sabia. E isso bastava. Sem fazer discurso, sem esperar reconhecimento, ele tirou os R$ 20 do bolso e colocou na mão dela. Era tudo o que ele tinha. Maria Fernanda olhou para aquela nota como se não entendesse. Perguntou se ele tinha certeza. Ele sorriu de leve e disse que às vezes a gente só precisa confiar que o bem volta. Ela segurou o dinheiro com força. Disse apenas obrigada. Mas o olhar dela mudou. Como se algo tivesse sido decidido naquele instante. Antônio voltou para casa com os bolsos vazios e o coração estranho. Não sabia explicar, mas sentia que aquela noite não tinha terminado. E ele estava certo. Se você acredita que pequenos gestos podem mudar destinos, já se inscreve agora no canal, porque essa história ainda vai te surpreender de um jeito que você não imagina. Antônio chegou em casa tentando parecer tranquilo. A pequena casa simples, com paredes descascando e telhado antigo, parecia ainda mais silenciosa naquela madrugada. Ele abriu a porta devagar para não acordar o filho, mas antes mesmo de fechar, ouviu a voz sonolenta chamar do quarto. Era Miguel. O menino apareceu na porta, abraçando o próprio ursinho já gasto pelo tempo. Perguntou se o pai tinha conseguido comprar pão. A pergunta foi simples, mas para Antônio foi como um soco suave no peito. Ele ajoelhou, abraçou o filho e disse que no dia seguinte eles dariam um jeito. Miguel não reclamou. Apenas sorriu daquele jeito inocente que crianças têm quando confiam plenamente no mundo. Foi esse sorriso que fez Antônio sentir um misto de culpa e paz. Culpa por não ter nada. Paz por ter feito o que era certo. Naquela noite, ele quase não dormiu. Virava de um lado para o outro no colchão fino, encarando o teto. Pensava na mulher da praça. Pensava se ela realmente conseguiria chegar em casa. Pensava se tinha sido irresponsável. Afinal, ele não era rico. Ele não tinha reservas. Ele não tinha ninguém para socorrê-lo se algo desse errado. Mas algo dentro dele insistia. Uma sensação difícil de explicar. Não era esperança exatamente. Era como se o universo tivesse observado aquele gesto. Como se alguma engrenagem invisível tivesse começado a girar no momento em que ele entregou a nota. Lá fora, o vento continuava soprando forte. E enquanto Antônio finalmente fechava os olhos, exausto, sem saber como faria para alimentar o filho no dia seguinte, em algum lugar da cidade, uma ligação urgente estava sendo feita.
e 5 homens estavam recebendo uma ordem clara: encontrar Antônio. O sol ainda nem tinha subido completamente quando um barulho diferente ecoou pela rua simples onde Antônio morava. Não era som de caminhão de entrega, nem moto velha passando apressada. Era grave, potente, motores fortes demais para aquele bairro. Uma vizinha abriu a janela primeiro, depois outra. Em poucos segundos, 5 carros de luxo, pretos, reluzentes, com vidros escuros, pararam atrás do outro bem em frente à pequena casa de Antônio. A cena parecia absurda demais para ser real. Aquela rua estava acostumada com bicicletas e carros antigos, não com veículos que pareciam ter saído de uma revista de negócios. Dentro de casa, Antônio estava na cozinha improvisando café apenas com água quente e um resto de açúcar. Miguel ainda dormia. Ele ouviu o som dos motores, mas ignorou. Pensou que estavam perdidos. Então bateram à porta. Não foi uma batida tímida. Foi firme, respeitosa, mas decidida. Antônio congelou. Seu primeiro pensamento foi medo. Dívida. Algum erro. Ele não devia nada além de contas atrasadas de luz. Mesmo assim, o coração disparou como se estivesse prestes a enfrentar um tribunal. A batida veio novamente. Dessa vez, acompanhada de uma voz formal perguntando se ele era Antônio Souza. Ele respirou fundo e abriu a porta. 5 homens de terno estavam ali, bem vestidos. Postura rígida. Um deles segurava uma pasta elegante. Outro parecia observar tudo ao redor com atenção. A rua inteira agora assistia. Antônio sentiu o rosto esquentar. Aquilo só podia ser um engano. Foi quando o homem da pasta falou. Disse que estavam ali por causa de um gesto feito na noite anterior, em uma praça deserta. E naquele instante, Antônio entendeu que a mulher do banco não era apenas uma desconhecida qualquer. Antônio sentiu o estômago gelar quando o homem da pasta pronunciou o nome dela. Maria Fernanda Albuquerque. O nome ecoou na mente dele como algo distante, importante demais para fazer sentido naquele cenário simples. Ele repetiu mentalmente, tentando lembrar onde já tinha ouvido aquilo antes. E então veio o choque. Maria Fernanda não era apenas uma mulher perdida na praça. Ela era herdeira de um dos maiores grupos empresariais do estado. Dona de hospitais, empresas de tecnologia, fazendas, imóveis. O sobrenome dela aparecia em prédios comerciais no centro da cidade. Antônio quase riu. Parecia piada. Uma brincadeira cruel. Ele olhou para os homens e disse que deviam estar enganados. Que a mulher que ele ajudou estava sozinha, tremendo de frio, vulnerável. O homem da pasta abriu um leve sorriso. Explicou que Maria Fernanda havia saído de um evento privado naquela noite e dispensado seguranças por alguns minutos. Queria andar sozinha. Pensar. Estava passando por um momento delicado. Pressões familiares, disputas internas na empresa, decisões difíceis. Mas algo saiu do controle. O motorista que a acompanhava teve um mal súbito. O celular dela descarregou. E em questão de minutos, ela ficou literalmente sozinha em um ponto afastado da cidade, enquanto sua equipe a procurava desesperadamente. Foi naquele momento que Antônio apareceu. O homem explicou que as câmeras de segurança da região registraram tudo. A abordagem respeitosa. A preocupação genuína. A entrega da nota de R$ 20. Sem pedido. Sem interesse. Sem reconhecimento. Antônio ficou mudo. Ele não sabia o que dizer. Não sabia o que pensar. Só sabia que a rua inteira agora estava parada, escutando cada palavra como se fosse uma novela acontecendo ao vivo. Foi então que o homem concluiu. Maria Fernanda pediu pessoalmente que eles viessem agradecer. E mais do que isso, ela gostaria de vê-lo. Hoje. Antônio piscou várias vezes, como se estivesse tentando acordar de um sonho estranho. Ver 5 homens de terno na frente da sua casa já era surreal. Ouvir que a mulher que ele ajudou era uma das pessoas mais influentes da cidade parecia ainda mais absurdo. Ele perguntou, quase sussurrando, por que ela queria vê-lo.
O homem da pasta respondeu com naturalidade que Maria Fernanda fazia questão de agradecer pessoalmente. Mas não era apenas um agradecimento comum. Ela havia ficado profundamente impactada com o que aconteceu naquela noite. Segundo ele, fazia anos que ela não encontrava alguém que ajudasse sem perguntar quem ela era. Sem saber o que poderia ganhar. Sem nem sequer desconfiar de sua posição. Antônio sentiu o rosto esquentar. Ele não tinha feito nada demais. Só tinha seguido o que o coração mandou. Mas, aparentemente, aquilo significava muito mais do que ele imaginava. Um dos homens então apontou discretamente para os carros. Disse que estavam ali para levá-lo até a residência de Maria Fernanda. Ela insistiu que ele fosse imediatamente. E que não se preocupasse com transporte ou qualquer formalidade. A rua agora estava cheia. Vizinhos cochichavam. Crianças olhavam de longe. Algumas pessoas gravavam com o celular. Antônio sentiu o peso dos olhares e o medo estranho de estar entrando em algo maior do que conseguia compreender. Ele olhou para dentro da casa. Miguel estava parado na porta, segurando o ursinho, observando tudo com curiosidade e um pouco de receio. Antônio não iria a lugar nenhum sem o filho. Ele respirou fundo, virou-se para os homens e disse que, se fosse, Miguel iria junto. Os 5 trocaram olhares rápidos. E então o homem da pasta sorriu novamente. Disse que Maria Fernanda já havia previsto isso. E que havia um carro preparado especialmente para os dois. Antônio nunca tinha entrado em um carro daquele tipo. O banco era macio demais, o cheiro era diferente, o silêncio era quase absoluto. Miguel olhava tudo com os olhos arregalados, passando a mão pelo vidro como se estivesse dentro de um filme. Durante o trajeto, Antônio permaneceu quieto. A cidade parecia outra vista daquele banco traseiro. Prédios altos, avenidas largas, portarias imponentes. Ele sentia uma mistura de orgulho por estar ali com o filho e um desconforto profundo por não pertencer àquele mundo. Depois de quase 40 minutos, os carros diminuíram a velocidade. Um portão enorme, de ferro trabalhado, começou a se abrir lentamente diante deles. Não era apenas uma casa. Era uma propriedade que parecia saída de revista de arquitetura. Jardins impecáveis, fontes, segurança posicionada discretamente. Miguel apertou a mão do pai. Antônio sentiu o mesmo frio no estômago da noite anterior. Só que agora não era por falta de dinheiro. Era por não saber o que aquela visita significava de verdade. O carro parou diante de uma escadaria elegante. E ali, no topo, estava Maria Fernanda. Vestida de maneira simples, mas impecável. O rosto agora sem o desespero da noite anterior. Ela parecia outra pessoa. Forte, confiante. Mas os olhos eram os mesmos. E reconheciam Antônio imediatamente. Ela desceu os degraus sem pressa. Quando chegou perto, fez algo que ninguém esperava. Abraçou Antônio. Não foi um aperto de mão formal. Não foi um gesto protocolar. Foi um abraço sincero. Demorado. Como se aquele gesto de R$ 20 tivesse significado mais do que dinheiro. Miguel observava tudo em silêncio. E então Maria Fernanda se abaixou na altura do menino. Perguntou se ele sabia que o pai dele era um homem raro. Miguel sorriu orgulhoso. E naquele instante, Antônio percebeu que aquilo não era apenas um agradecimento. Era o começo de algo que ele ainda não conseguia enxergar. Maria Fernanda conduziu Antônio e Miguel para dentro da casa. O salão principal era amplo, iluminado por janelas enormes que deixavam a luz da manhã entrar com suavidade. Tudo ali exalava ordem, riqueza e controle. Mas havia algo diferente no clima. Não era frieza. Era tensão. Ela pediu que se sentassem. Os seguranças se afastaram discretamente, deixando os 3 praticamente sozinhos. Sobre a mesa de centro, havia apenas café, suco e algumas frutas. Nada exagerado. Nada teatral. Maria Fernanda respirou fundo antes de começar a falar. Disse que a noite anterior não tinha sido um simples passeio solitário.
Ela estava tomando uma decisão que mudaria o rumo da própria empresa. Havia descoberto irregularidades graves dentro do grupo familiar. Pessoas próximas. Pessoas em quem confiava há anos. Ela precisava pensar. Precisava de silêncio. Precisava caminhar sozinha para organizar as ideias. Mas o que não sabia era que aquela caminhada seria mais simbólica do que imaginava. Quando ficou sozinha na praça, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Medo. Não o medo de assalto. Não o medo de perigo físico. Mas o medo de perceber que, mesmo cercada de luxo, estava completamente sozinha no mundo real. As pessoas que a rodeavam sempre sabiam quem ela era. Sempre queriam algo. Sempre tinham interesse. Até que Antônio apareceu. Ele não perguntou sobrenome. Não perguntou profissão. Não pediu foto. Não pediu nada. Ele só viu uma mulher com frio e decidiu ajudar. Maria Fernanda olhou diretamente nos olhos dele. Disse que, naquela noite, ela chorou não por estar perdida, mas por perceber que ainda existiam pessoas assim. E que aquele gesto simples a fez tomar uma decisão definitiva. Ela não iria apenas limpar a empresa. Ela iria mudar a forma como usava o próprio poder. E Antônio fazia parte disso agora. Antônio ficou imóvel quando Maria Fernanda disse que ele fazia parte da mudança que ela estava prestes a implementar. Ele quase interrompeu, dizendo que devia haver algum engano. Ele era apenas um homem comum. Trabalhava como auxiliar de manutenção. Fazia bicos quando apareciam. Sua vida era simples demais para caber naquele cenário de decisões empresariais milionárias. Mas Maria Fernanda levantou a mão com delicadeza. Disse que justamente por isso ele era importante. Explicou que, durante anos, ela confiou apenas em executivos formados nas melhores universidades, em conselheiros estratégicos, em relatórios complexos. Pessoas brilhantes no papel. Mas, na prática, muitas delas haviam perdido algo essencial: humanidade. Ela contou que estava criando um novo projeto dentro do grupo. Uma fundação voltada para apoio a pais e mães solo que enfrentavam dificuldades financeiras e emocionais. Não queria apenas doar dinheiro. Queria criar estrutura, acompanhamento, dignidade. E precisava de alguém que representasse exatamente aquilo que ela viu na praça. Alguém que conhecesse a dificuldade real. Alguém que soubesse o que significa escolher entre ajudar alguém ou garantir o próprio café da manhã. Antônio sentiu o ar faltar. Ele perguntou, quase nervoso, o que exatamente ela estava propondo. Maria Fernanda respondeu com firmeza. Queria que ele aceitasse um cargo na fundação. Não como figurante. Não como símbolo vazio. Mas como conselheiro comunitário. Com salário fixo, treinamento e participação ativa nas decisões. A sala ficou em silêncio. Miguel apertou a mão do pai, sem entender completamente, mas percebendo que algo grande estava acontecendo. Antônio nunca imaginou que R$ 20 pudessem abrir uma porta daquela dimensão. Mas ainda havia algo que ele precisava perguntar. Ele queria saber por que ela estava confiando tanto nele. Apenas por causa de um gesto. Maria Fernanda sorriu. E disse que aquilo não era apenas sobre dinheiro. Era sobre caráter. Antônio ficou em silêncio por longos segundos. O tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de pensamentos se atropelando. Um salário fixo. Estabilidade. Segurança para Miguel. Uma oportunidade que ele jamais teria imaginado. Mas também era um salto gigantesco. Ele nunca trabalhou em um escritório elegante. Nunca participou de reunião formal. Nunca usou terno por obrigação. O mundo dele era feito de ferramentas, contas atrasadas e esforço diário. Ele olhou para as próprias mãos. Mãos calejadas. Mãos que já consertaram telhados, trocaram lâmpadas, carregaram peso. Será que aquelas mãos cabiam naquele projeto? Maria Fernanda percebeu a hesitação. Disse que não esperava uma resposta impulsiva. Disse que confiança não se compra, se constrói. E que estava oferecendo exatamente isso. Um começo construído sobre respeito.
Miguel então quebrou o silêncio. Com a inocência que só uma criança tem, perguntou se aquilo significava que o pai não precisaria mais ficar preocupado com dinheiro para o café da manhã. A pergunta atravessou Antônio como uma flecha. Era por aquilo que ele vivia. Por aquele menino. Por aquele sorriso que não cobrava luxo, apenas presença. Antônio respirou fundo. Perguntou se ele teria voz de verdade. Se não seria apenas uma imagem para a fundação parecer humana. Se poderia falar quando discordasse. Maria Fernanda respondeu sem hesitar. Disse que se ele não tivesse voz, não teria sentido. Que o projeto só existiria se fosse real. E naquele instante, algo dentro de Antônio se acalmou. Ele não estava sendo comprado. Estava sendo reconhecido. Ele olhou para Miguel. Depois para Maria Fernanda. E disse que aceitava. Mas com uma condição. Ele queria continuar sendo quem sempre foi. Maria Fernanda sorriu quando Antônio fez sua condição. Disse que era exatamente isso que ela esperava ouvir. Que não queria moldá-lo, nem transformá-lo em algo que ele não era. Queria que ele permanecesse inteiro. Mas havia um detalhe. Ela avisou que, assim que ele aceitasse oficialmente, a imprensa ficaria sabendo. Não como espetáculo, mas como parte da nova postura pública que ela assumiria dali em diante. Antônio sentiu um frio na barriga. Ele sempre viveu longe de câmeras. Longe de manchetes. A maior plateia que já enfrentou foi a reunião de pais na escola de Miguel. A ideia de aparecer em jornais parecia distante demais da sua realidade. Maria Fernanda explicou que não revelaria valores nem detalhes íntimos. Apenas a essência. Um homem que ajudou sem saber quem estava ajudando. Um gesto simples que inspirou uma mudança maior. Naquele mesmo dia, ainda pela tarde, os primeiros rumores começaram. Funcionários do grupo empresarial comentavam sobre uma reunião extraordinária. Conselheiros foram chamados às pressas. Algumas demissões já estavam sendo preparadas. A tal limpeza interna havia começado. E no fim da tarde, uma nota oficial foi publicada. Maria Fernanda anunciava a criação da Fundação Recomeço, voltada para apoiar pais e mães solo em situação de vulnerabilidade. E, de maneira inesperada, mencionava que o projeto havia sido inspirado por um ato de bondade anônimo. A história se espalhou rápido. Redes sociais começaram a comentar. Pessoas tentavam descobrir quem era o tal homem da praça. Alguns elogiavam. Outros duvidavam. Havia quem dissesse que era estratégia de marketing. Enquanto isso, Antônio estava de volta à pequena casa. Sentado na mesma cozinha simples, olhando para Miguel desenhar na mesa. A vida ainda parecia igual. Mas no fundo, ele sabia. Nada mais seria. Na manhã seguinte à divulgação da nota oficial, Antônio acordou com um barulho diferente do dia anterior. Não eram motores de luxo. Eram vozes. Muitas vozes. Câmeras. Microfones. Repórteres aglomerados na frente da pequena casa. A rua simples virou cenário improvisado de reportagem. Vizinhos, que até então apenas cochichavam, agora davam entrevistas como se conhecessem Antônio há anos. Alguns exageravam. Outros inventavam histórias. A curiosidade humana parecia ter acordado antes mesmo do sol. Antônio sentiu o coração acelerar. Ele não estava preparado para aquilo. A exposição sempre parece bonita quando é com os outros. Quando acontece com você, o peso é diferente. Miguel ficou assustado com o movimento. Apertou o braço do pai ao ver os flashes disparando pelas frestas da janela. Antônio o abraçou e prometeu que nada de ruim aconteceria. Mas por dentro, ele também estava tentando acreditar nisso. O telefone começou a tocar. Primeiro desconhecidos querendo confirmar a história. Depois emissoras pedindo entrevista exclusiva. Até antigos conhecidos reapareceram, oferecendo ajuda que nunca tinham oferecido antes. No meio do caos, uma mensagem chamou atenção. Era de Maria Fernanda. Dizia apenas para ele manter a calma.
que a equipe de comunicação já estava organizando uma coletiva oficial para evitar especulações, e que ninguém faria nada sem o consentimento dele. Aquilo trouxe um pequeno alívio, mas a exposição não vinha sozinha. Junto com os elogios, vieram críticas. Nas redes sociais, algumas pessoas diziam que ele devia ter investigado quem ela era antes de entregar o dinheiro. Outros insinuavam que ele poderia ter pedido algo em troca. Havia até quem afirmasse que tudo tinha sido combinado. Antônio leu alguns comentários. Sentiu o estômago embrulhar. Ele tinha feito algo simples. Agora aquilo estava sendo analisado como se fosse estratégia calculada. E foi naquele momento que ele percebeu. O gesto de bondade tinha sido leve, mas o reconhecimento tinha peso. No meio da confusão de mensagens e ligações, uma oferta diferente chegou até Antônio. Não vinha da imprensa. Não vinha da fundação. Vinha de uma empresa privada de marketing. Um representante pediu para conversar pessoalmente. Disse que havia uma oportunidade imperdível. Falava em contratos, campanhas publicitárias, marcas interessadas em associar a imagem dele à ideia de honestidade e superação. Ofereciam dinheiro. Muito dinheiro. Mais do que ele ganharia em meses na fundação. Antônio ficou desconfortável só de ouvir. Ele perguntou qual seria exatamente o papel dele. O homem explicou com naturalidade que ele apenas precisaria contar a história em programas, usar produtos específicos, talvez participar de comerciais com o filho. Miguel. O nome do menino ali, colocado como parte de uma estratégia de marketing, fez algo dentro de Antônio travar. Ele pediu um tempo para pensar. Depois ligou para Maria Fernanda e contou tudo. Ela ouviu em silêncio. Não pareceu surpresa. Disse que aquilo era esperado. Quando alguém vira símbolo público de algo positivo, empresas enxergam valor comercial. Mas ela não disse o que ele deveria fazer. Apenas perguntou o que ele sentia. Antônio respondeu sem hesitar. Sentia que aquilo transformava um gesto sincero em mercadoria. Sentia que, se aceitasse, as pessoas que duvidavam teriam razão. E então ele tomou a decisão. Recusou a proposta. De forma educada, mas firme. No mesmo dia, a notícia vazou. E, para surpresa de todos, a recusa gerou ainda mais respeito. A imagem dele deixou de ser apenas a de um homem que ajudou alguém. Passou a ser a de alguém que não estava à venda. E isso mexeu com gente poderosa. Enquanto Antônio ainda tentava se adaptar à nova rotina, dentro da empresa de Maria Fernanda o clima estava longe de ser tranquilo. A criação da Fundação Recomeço não foi recebida com aplausos por todos. Alguns conselheiros viam aquilo como desperdício de recursos. Outros, mais estratégicos, estavam incomodados com algo muito maior. A mudança de postura dela. Transparência. Auditorias internas. Revisões de contratos antigos. E no meio de tudo isso, Antônio. Um homem simples, sem formação empresarial. Agora participando de reuniões estratégicas como conselheiro comunitário. Para alguns executivos, aquilo era quase uma afronta. Começaram os comentários disfarçados. Questionavam a competência dele. Diziam que era emocional demais para decisões financeiras. Insinuavam que ele estava sendo usado como peça de imagem. Mas havia algo que eles não esperavam. Antônio não tentava impressionar. Nas primeiras reuniões, ele falava pouco. Observava. Escutava. E quando falava, trazia uma perspectiva que nenhum relatório conseguia prever. Ele perguntava coisas simples. Como aquela decisão afetaria quem realmente precisava de ajuda. Como o projeto garantiria dignidade e não apenas dependência. Como evitar que a fundação virasse propaganda vazia. Essas perguntas, embora simples, desarmavam argumentos técnicos. Maria Fernanda percebia. Ela não havia escolhido Antônio por acaso. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar isso. Uma noite, após uma reunião particularmente tensa, um dos conselheiros fez uma ligação discreta. Disse que era hora de investigar melhor o passado daquele homem.
Porque, segundo ele, ninguém chega tão longe sem ter algo a esconder. E assim, enquanto Antônio acreditava estar construindo algo novo, alguém começava a cavar o passado dele. 2 dias depois daquela ligação silenciosa, a primeira matéria negativa apareceu em um portal menor. O título era sensacionalista. Questionava se o herói da praça era realmente tão exemplar quanto parecia. A matéria não trazia acusações graves. Era pior do que isso. Trazia insinuações. Trechos fora de contexto. Comentários antigos de vizinhos dizendo que Antônio já havia passado por dificuldades financeiras, como se isso fosse crime. Falavam de uma dívida antiga de energia, de um emprego que ele perdeu anos atrás, de um período em que precisou fazer bicos informais para sobreviver. Transformavam sobrevivência em suspeita. Antônio leu tudo sentado na mesa da cozinha, enquanto Miguel brincava no chão com carrinhos de plástico. Ele sentiu o rosto esquentar. Não era vergonha. Era indignação. Nada do que estava ali era mentira. Mas a forma como foi apresentado parecia sugerir que ele não merecia confiança. A matéria começou a circular. Alguns comentários nas redes passaram a questionar se Maria Fernanda não tinha sido ingênua. Outros insinuavam que ele poderia estar interessado em poder. Antônio pensou, por um instante, se devia ter recusado tudo. Se sua vida simples não era mais tranquila antes daquilo. Mas então o telefone tocou. Era Maria Fernanda. Ela estava calma. Disse que já sabia da publicação. E que, antes mesmo que ele perguntasse, já havia solicitado uma investigação completa não sobre ele, mas sobre quem estava financiando aquele ataque. Porque aquilo não era jornalismo. Era reação. E alguém estava com medo. Antônio respirou fundo. Percebeu que não estava sozinho. Mas também entendeu algo importante. Quando você sai da sombra, a luz também revela quem não suporta brilho. Naquela noite, Antônio quase não falou durante o jantar. Miguel percebeu. Perguntou se os homens da televisão tinham brigado com ele. Antônio sorriu de leve, tentando esconder o peso que estava carregando. Depois que colocou o filho para dormir, sentou sozinho na pequena sala. Pegou o celular novamente. Leu mais comentários. Alguns o defendiam com firmeza. Outros o atacavam com ironia. A internet parecia um campo de batalha onde as pessoas julgavam sem conhecer. Ele fechou os olhos. Lembrou da praça. Do frio. Do olhar de Maria Fernanda. Do momento exato em que entregou os R$ 20 sem pensar 2 vezes. Ali não havia câmera. Não havia plateia. Só decisão. E então ele percebeu algo simples. Se ele desistisse agora por causa de comentários e ataques velados, estaria deixando que pessoas movidas por medo determinassem seu caminho. No dia seguinte, ele foi à reunião da fundação. Os mesmos conselheiros estavam lá. Alguns olhares frios. Algumas expressões calculadas. Ele sentiu a tensão no ar, mas não baixou os olhos. Quando teve a palavra, falou com firmeza. Disse que não era perfeito, que tinha dificuldades, que já atrasou contas, que já enfrentou demissões. Mas que isso não era fraqueza. Era a vida real. E que, se a fundação queria ajudar pessoas reais, precisava de alguém que conhecesse essa realidade. A sala ficou em silêncio. Maria Fernanda observava com orgulho contido. Naquele momento, Antônio não estava ali como símbolo. Estava ali como voz. E decidiu continuar. Se você está assistindo até aqui e acredita que coragem não é ausência de medo, mas decisão apesar dele, já se inscreve no canal, porque a próxima virada dessa história vai provar que o bem ainda pode vencer o jogo sujo. 2 dias após a reunião, Maria Fernanda chamou Antônio para uma conversa reservada em seu escritório. O ambiente era elegante, mas o clima era sério. Sobre a mesa havia um relatório preliminar. Não era apenas sobre a matéria publicada. Era sobre movimentações internas suspeitas. A equipe jurídica havia rastreado o financiamento da campanha negativa.
O portal que publicou a matéria tinha recebido recentemente um investimento indireto de uma empresa ligada a um dos conselheiros mais antigos do grupo. O mesmo que questionava a presença de Antônio nas reuniões. O mesmo que defendia decisões financeiras opacas nos últimos anos. Maria Fernanda não parecia surpresa. Ela explicou que já desconfiava de irregularidades antes mesmo da noite na praça. Mas a tentativa de descredibilizar Antônio foi um erro estratégico, porque revelou medo. E quem tem medo costuma ter algo a perder. Enquanto isso, auditorias internas começaram a encontrar inconsistências em contratos antigos. Valores inflados. Projetos superfaturados. Empresas terceirizadas com vínculos familiares ocultos. Antônio ouvia tudo em silêncio. Ele não entendia todos os termos técnicos, mas compreendia o essencial. A resistência contra ele não era pessoal. Era estrutural. Ele representava mudança, transparência. E mudança ameaça quem se beneficia da escuridão. Maria Fernanda então fez uma pergunta direta. Se a pressão aumentasse, ele continuaria? Antônio respirou fundo. Lembrou de Miguel. Lembrou da praça. Lembrou que R$ 20 tinham sido o gesto mais puro que já fez. E respondeu que sim. Porque agora não era mais só sobre ele. Era sobre todas as pessoas que a fundação poderia alcançar. Maria Fernanda sorriu levemente. Disse que, então, era hora de ir além. Porque o próximo passo não seria silencioso. Seria público. O auditório estava lotado. Câmeras posicionadas, jornalistas alinhados, luzes fortes demais para quem não estava acostumado. O anúncio de que Maria Fernanda faria uma declaração importante sobre o grupo empresarial havia atraído todos os grandes veículos. Mas o que ninguém sabia era que Antônio também subiria naquele palco. Ele esperava nos bastidores, sentindo o coração bater no ritmo mais acelerado que já sentiu na vida. Não era medo de falar. Era consciência do peso daquele momento. Maria Fernanda começou. Falou sobre ética, transparência, responsabilidade social. Confirmou oficialmente a criação da Fundação Recomeço e reforçou que o projeto não era estratégia de marketing, mas compromisso estrutural. E então fez algo inesperado. Anunciou o afastamento imediato de 2 conselheiros por suspeita de irregularidades financeiras. O nome do principal opositor de Antônio ecoou pelo auditório. O burburinho foi instantâneo. Mas ela não parou ali. Chamou Antônio ao palco. Por um segundo, ele pensou em como sua vida havia mudado desde aquela praça silenciosa. Agora estava diante de câmeras nacionais. E tudo começou com R$ 20. Ele pegou o microfone. A voz saiu firme. Disse que não era herói. Que qualquer pessoa pode fazer o bem. Que o problema não é falta de oportunidade, mas falta de decisão. E que a fundação não existia por causa dele, mas por causa de milhares de pais e mães que lutam todos os dias. O auditório silenciou. Não havia discurso decorado. Havia verdade. Quando terminou, não houve aplauso imediato. Houve algo mais forte. Respeito. E naquela noite, as manchetes mudaram de tom. Não falavam mais em dúvida. Falavam em coragem. Mas o maior impacto ainda estava por vir. Porque alguém que assistia à coletiva decidiu procurar Antônio. E essa pessoa traria uma revelação inesperada do passado. Na manhã seguinte à coletiva, enquanto Antônio ainda tentava entender a dimensão do que havia acontecido, uma mensagem diferente apareceu em seu telefone. Não era jornalista. Não era empresário. Era um número desconhecido com poucas palavras. Sou Helena. Acho que você precisa saber de algo sobre o passado da sua esposa. Antônio sentiu o chão desaparecer por um segundo. O nome da esposa falecida, Laura, não era mencionado em público havia anos. Ele sempre protegeu aquela parte da vida. Era uma dor silenciosa, particular. Ele respondeu pedindo explicações. Minutos depois, recebeu uma foto antiga. Era Laura, sorrindo, segurando Miguel ainda bebê. Mas a foto tinha algo estranho.
Um homem aparecia ao fundo, parcialmente visível. Um rosto que Antônio nunca tinha visto. O coração começou a acelerar. Helena pediu um encontro. Disse que trabalhou anos atrás em uma empresa ligada ao grupo empresarial de Maria Fernanda. E que havia algo que Antônio precisava ouvir pessoalmente. O encontro foi marcado para aquela mesma tarde, em um café discreto no centro. Helena era uma mulher de meia idade, olhar sério, mas não hostil. Ela parecia nervosa. Contou que, anos atrás, Laura havia participado de um projeto social financiado por uma das empresas do grupo. Um projeto que foi encerrado abruptamente por cortes internos suspeitos. Laura havia denunciado irregularidades, desvios, contratos fantasmas. Pouco tempo depois, sofreu o acidente que tirou sua vida. Antônio sentiu o ar faltar. Helena não estava acusando diretamente ninguém, mas disse que, na época, havia rumores de que o projeto tinha sido sabotado porque estava expondo um esquema interno. E o nome do conselheiro afastado na coletiva apareceu na conversa. Antônio ficou em silêncio absoluto. A fundação. A investigação. A tentativa de desmoralizá-lo. Nada parecia coincidência agora. Se aquilo fosse verdade, o gesto na praça não tinha sido apenas um encontro aleatório. Talvez fosse destino fechando um ciclo. E a verdade ainda estava longe de ser totalmente revelada. Antônio não dormiu naquela noite. As palavras de Helena ecoavam na mente como um martelo insistente. Laura denunciou irregularidades. Projeto encerrado. Acidente logo depois. O nome do conselheiro afastado aparecendo como peça central. Coincidência demais. Na manhã seguinte, ele pediu uma reunião urgente com Maria Fernanda. Não queria intermediários. Não queria advogados. Precisava olhar nos olhos dela enquanto falava. Quando entrou no escritório, percebeu que ela já intuía que algo estava diferente. Antônio não era homem de dramatizar. Se estava ali com aquele olhar sério, era porque o assunto era grande. Ele contou tudo. A mensagem. A foto. O encontro com Helena. As suspeitas. O nome do conselheiro ligado ao projeto social que Laura havia participado anos atrás. Maria Fernanda ouviu sem interromper. O rosto dela ficou mais pálido a cada detalhe. Ela pediu alguns minutos. Abriu arquivos antigos no computador. Solicitou documentos ao setor jurídico. A fundação estava sendo construída, mas o passado da empresa era muito mais complexo do que qualquer um ali gostaria de admitir. Depois de quase uma hora, ela respirou fundo. Confirmou que o projeto social mencionado por Helena realmente existiu. Confirmou que foi encerrado sob alegação de reestruturação estratégica. Confirmou que o conselheiro afastado tinha poder direto sobre aquela decisão. Mas o acidente de Laura nunca havia sido oficialmente ligado a nada além de fatalidade. Antônio sentiu os olhos arderem. Ele nunca suspeitou de nada. Nunca questionou. Aceitou a dor como tragédia da vida. E agora uma nova possibilidade surgia. Pesada demais para carregar sozinho. Maria Fernanda foi firme. Disse que, se houvesse qualquer indício de irregularidade ligada à morte de Laura, ela iria até o fim. Não por imagem. Não por política. Mas por justiça. Antônio percebeu algo naquele momento. Aquela história não era mais apenas sobre R$ 20. Era sobre verdade. E talvez o gesto que mudou sua vida fosse também a chave para revelar algo que ficou escondido por anos. Maria Fernanda acionou imediatamente a equipe jurídica e um investigador independente. Não queria que nada fosse conduzido apenas por setores internos da empresa. Se havia qualquer possibilidade de ligação entre o antigo projeto social e o acidente de Laura, tudo precisava ser analisado com total transparência. Antônio participou das primeiras reuniões em silêncio. Cada documento antigo que surgia parecia abrir uma janela para um passado que ele nunca teve forças para revisitar. Relatórios do projeto, e-mails internos, contratos suspensos de forma abrupta. E então apareceu algo estranho.
Um relatório financeiro que indicava que o projeto social coordenado por Laura havia começado a identificar inconsistências em pagamentos para uma empresa terceirizada. A mesma empresa que, anos depois, foi ligada ao conselheiro afastado na coletiva. O relatório nunca chegou a ser oficialmente protocolado. Ele foi arquivado como incompleto. Mas havia um detalhe que fez o investigador erguer as sobrancelhas. No dia seguinte ao envio daquele relatório preliminar, o projeto foi encerrado. E 3 dias depois, o acidente aconteceu. Antônio sentiu o corpo inteiro tremer. Ele não queria acreditar que pudesse haver algo além de tragédia. Mas os fatos começaram a se alinhar de maneira desconfortável. Maria Fernanda estava visivelmente abalada. Ela sempre soube que existiam falhas na administração passada, mas nunca imaginou que decisões internas pudessem ter consequências tão profundas na vida de alguém que sequer conhecia. O investigador foi cauteloso. Disse que não havia prova de sabotagem, nem de intenção criminosa direta. Mas havia indícios fortes de que Laura estava prestes a expor algo que poderia ter causado prejuízos milionários a determinadas pessoas. E isso muda comportamentos. Antônio respirou fundo. A dor que ele carregou por anos agora tinha um novo contorno. Não era apenas perda. Talvez fosse injustiça. E naquele momento ele entendeu que o destino pode usar caminhos inesperados. Uma praça vazia. R$ 20. 5 carros na porta. E uma verdade antiga finalmente saindo da sombra. Mas o maior choque ainda estava por vir. Porque alguém decidiu quebrar o silêncio. E essa pessoa tinha medo de continuar calada. 3 dias após o avanço da investigação, o investigador recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era trêmula. Masculina. Cautelosa demais para ser coincidência. O homem disse que trabalhou como motorista terceirizado na época do projeto social coordenado por Laura. Disse que nunca falou antes porque tinha medo. Mas que, depois da coletiva e do afastamento do conselheiro, sentiu que talvez finalmente fosse seguro contar o que sabia. O encontro foi marcado em local discreto. Antônio insistiu em estar presente. O homem, chamado Renato, chegou visivelmente nervoso. Olhava para os lados antes de sentar. Suas mãos não paravam de se mexer. Ele contou que, dias antes do acidente, Laura havia pedido transporte para uma reunião externa onde apresentaria um relatório final sobre irregularidades financeiras. Ele estava escalado para levá-la. Mas, na manhã do encontro, foi substituído de última hora. Disseram que não era mais necessário. Renato estranhou. Horas depois, soube do acidente. Segundo os registros oficiais, Laura perdeu o controle do carro em uma estrada molhada. Nada foi investigado além disso. Mas Renato revelou algo que nunca contou. Na véspera do acidente, ele ouviu uma conversa entre 2 funcionários da empresa terceirizada. Falavam sobre resolver o problema antes que explodisse. Ele não entendeu na hora. Só anos depois começou a ligar os pontos. Não havia prova direta de sabotagem. Mas havia pressão. Havia medo. Havia dinheiro envolvido. Antônio sentiu os olhos marejarem. Ele passou anos acreditando que o destino havia sido cruel. Talvez o destino não tenha sido o único responsável. Maria Fernanda ficou em silêncio absoluto ao ouvir o relato. Ela sabia que aquilo era grave demais para ignorar. E naquele instante, decidiu que a investigação não ficaria apenas no âmbito empresarial. Seria levada às autoridades. Porque, se havia qualquer sombra sobre aquela morte, ela precisava ser dissipada. A história que começou com R$ 20 agora estava prestes a revelar algo muito maior do que generosidade. Estava prestes a tocar justiça. Com o depoimento de Renato formalizado, Maria Fernanda não hesitou. Encaminhou todos os documentos reunidos até então ao Ministério Público. Não queria que aquilo ficasse restrito à empresa. Se existia a mínima possibilidade de crime, precisava ser investigado pelas autoridades. Antônio acompanhou cada passo. Entrar em uma delegacia para falar sobre a morte da própria esposa, tantos anos depois,
Foi como reabrir uma ferida que nunca cicatrizou totalmente. Ele revivia detalhes que preferia esquecer. O dia da ligação. O hospital. O silêncio depois. Mas agora havia uma diferença. Havia perguntas. Os promotores analisaram os relatórios antigos do projeto social. Solicitaram perícia técnica nos documentos arquivados. Pediram acesso aos registros do acidente. O caso, oficialmente encerrado como fatalidade, foi reaberto para revisão preliminar. A notícia vazou rapidamente. A imprensa que antes especulava sobre Antônio agora noticiava algo muito mais sério. Projeto social encerrado antes de denúncia. Conselheiro afastado pode estar ligado a irregularidades passadas. O nome de Laura começou a aparecer nas manchetes. Miguel ainda era pequeno demais para entender. Mas Antônio sentia que, pela primeira vez, estavam honrando a memória da esposa de forma ativa. Não com revolta. Não com vingança. Mas com busca por verdade. Maria Fernanda se manteve firme. Ela sabia que a exposição poderia atingir a imagem do grupo empresarial. Mas também sabia que encobrir seria pior. A credibilidade que ela estava construindo dependia de enfrentar o passado. Enquanto isso, o conselheiro afastado entrou com pedido judicial alegando perseguição e danos morais. Negava qualquer envolvimento. Chamava tudo de narrativa oportunista. A batalha estava apenas começando. Mas Antônio percebeu algo importante. O gesto de bondade que mudou sua vida também estava iluminando algo que permaneceu escondido por anos. E agora, não havia como voltar atrás. Sem alarde, o Ministério Público solicitou uma reavaliação técnica do laudo do acidente de Laura. O carro já não existia. Foi leiloado anos atrás após a liberação da seguradora. Mas os registros fotográficos e o relatório mecânico original ainda estavam arquivados. E foi aí que algo chamou atenção. O laudo antigo afirmava que a causa provável foi perda de controle em pista molhada. Nada fora do comum. Porém, o relatório técnico tinha uma observação pequena, quase ignorada. Havia indícios de falha no sistema de freios. Na época, a conclusão foi de desgaste natural. Mas a nova perícia analisou as imagens com tecnologia atual. Compararam padrões de desgaste e identificaram algo estranho. O tipo de falha encontrado não era comum em uso regular. Parecia interferência recente. Não era prova definitiva de sabotagem. Mas também não sustentava mais a hipótese simples de fatalidade. Quando Antônio recebeu a informação, ficou imóvel. Durante anos ele se culpou. Pensou se devia ter insistido para que Laura não viajasse naquele dia. Pensou se devia ter ido junto. Pensou se poderia ter feito algo diferente. Agora surgia uma possibilidade dolorosa. Talvez ela nunca tivesse tido chance. Maria Fernanda estava ao lado dele quando o investigador explicou os detalhes. Ela segurou a respiração por alguns segundos antes de falar. Disse que, independentemente do resultado final, o caso precisava ir até o fim. Porque, se alguém interferiu naquele carro, não foi apenas fraude empresarial. Foi crime. E crime não prescreve na consciência. Enquanto isso, o conselheiro afastado intensificou a defesa pública. Concedeu entrevistas negando qualquer irregularidade. Disse que estava sendo vítima de uma narrativa emocional construída para autopromoção. Mas a opinião pública começava a mudar. Não era mais sobre marketing. Era sobre justiça. E naquele momento, Antônio percebeu que a praça vazia naquela noite fria tinha sido apenas o primeiro passo de um caminho muito maior. Porque a bondade dele não apenas mudou sua vida. Ela abriu portas que revelaram segredos enterrados. Mas ainda faltava uma peça final. Algo que poderia confirmar de vez a ligação entre o projeto social e o acidente. Enquanto a investigação avançava, Helena voltou a procurar Antônio. Ela parecia ainda mais nervosa do que na primeira vez. Disse que, depois de ver as notícias sobre a reabertura do caso, decidiu procurar algo que guardava há anos. Algo que nunca teve coragem de entregar.
Ela trabalhou no setor administrativo do projeto social, coordenado por Laura. E, antes do encerramento abrupto, Laura havia deixado com ela uma cópia digital de um relatório parcial. Se algo acontecer comigo, isso não pode desaparecer, Laura teria dito. Helena nunca entregou o arquivo. Tinha medo. Medo de perder o emprego. Medo de represálias. Medo de estar imaginando coisas. O tempo passou, e ela tentou esquecer. Mas agora, vendo Antônio lutar pela verdade, ela decidiu quebrar o silêncio de vez. O arquivo foi entregue ao investigador. Era um relatório detalhado, com datas, números e transferências suspeitas para empresas fantasmas. Havia inclusive mensagens internas anexadas mostrando pressão para que o relatório fosse suavizado antes de ser apresentado oficialmente. O nome do conselheiro afastado aparecia indiretamente nas autorizações finais. Não era assinatura direta, mas era cadeia de comando. Quando Antônio viu o documento, as mãos tremiam. Ali estava a prova de que Laura não estava apenas participando de um projeto social. Ela estava prestes a expor um esquema milionário. E isso muda tudo. O Ministério Público classificou o material como evidência relevante. O processo deixou de ser apenas revisão administrativa e passou a ser investigação criminal formal. A imprensa voltou com força. Agora não era mais sobre um homem que ajudou uma desconhecida. Era sobre uma possível trama enterrada por anos. Maria Fernanda estava determinada. Disse que, se alguém usou o poder da empresa para silenciar denúncias, essa pessoa responderia, mesmo que isso abalasse estruturas antigas. Antônio sentiu algo que não sentia desde a morte de Laura. Não era raiva. Era propósito. Porque a bondade que começou na praça agora estava devolvendo dignidade à memória da mulher que ele amou. E ainda havia um confronto que precisava acontecer. O conselheiro afastado foi oficialmente convocado para depor. A notícia tomou conta dos jornais. Um homem que durante décadas circulou entre políticos, empresários e investidores agora entrava em um prédio público cercado por câmeras, não como autoridade, mas como investigado. Antônio assistia de longe. Ele não queria espetáculo. Não queria vingança. Queria respostas. Dentro da sala de depoimento, o clima era tenso. Advogados ao lado, postura calculada, voz controlada. O conselheiro negou qualquer envolvimento direto. Disse que decisões administrativas eram coletivas. Alegou que o encerramento do projeto social foi estratégico, não punitivo. Mas havia um problema. Os e-mails anexados ao relatório de Laura mostravam pressão explícita para interromper a auditoria interna. Havia registros de ligações entre ele e a empresa terceirizada investigada, dias antes do acidente. Nada isoladamente era definitivo, mas o conjunto começava a formar um desenho preocupante. Quando questionado sobre a substituição de motorista no dia do acidente, ele afirmou desconhecer detalhes operacionais. Foi então que surgiu uma informação nova. Registros telefônicos mostravam uma ligação feita do número dele para o responsável pela frota terceirizada horas antes da troca de motorista. A sala ficou em silêncio. Ele alegou coincidência. Mas coincidências demais começam a parecer padrão. Do lado de fora, a imprensa pressionava. A opinião pública já não era tão cética. A narrativa de marketing havia morrido. Agora havia indícios concretos. Antônio sentiu algo estranho. Não era satisfação. Era tristeza. Tristeza por imaginar que a vida de Laura pode ter sido atravessada por ambição e medo alheios. Maria Fernanda estava firme ao lado dele. Disse que aquele processo não devolveria o passado, mas poderia impedir que o poder continuasse sendo usado para silenciar verdades. O depoimento terminou sem prisão imediata. Mas a investigação avançou para a fase mais profunda. E o conselheiro saiu do prédio com expressão diferente da que entrou. Pela primeira vez, não parecia intocável. E ainda havia um detalhe final que poderia definir tudo. Sem acesso ao veículo original, a perícia trabalhou com algo que quase passou despercebido. Um antigo mecânico da empresa terceirizada havia guardado registros internos de manutenção,
algo que não constava no processo original do acidente. Ele decidiu se manifestar depois de ver a repercussão do caso. Segundo os registros técnicos arquivados por ele, o carro de Laura havia passado por uma revisão completa 2 dias antes do acidente. O sistema de freios estava em perfeito estado. Nenhum desgaste significativo. Mas havia uma anotação posterior. Uma intervenção emergencial realizada na noite anterior ao acidente. Essa intervenção nunca foi oficialmente registrada no relatório final entregue à seguradora. A perícia cruzou horários, registros de acesso à garagem e testemunhos de funcionários. Conclusão técnica preliminar. O sistema de freios apresentava sinais compatíveis com manipulação inadequada recente. Não era desgaste natural. Era interferência externa. Quando o laudo foi apresentado ao Ministério Público, o caso deixou de ser apenas suspeita. Passou a ser indício formal de sabotagem. O conselheiro afastado foi chamado novamente. Dessa vez, sob outra condição. Investigação por possível participação indireta em crime com resultado morte. Antônio recebeu a notícia sentado na mesma cozinha simples onde tudo começou. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Não comemorou. Não chorou. Apenas respirou. Durante anos, ele acreditou que o mundo era cruel por acaso. Agora começava a entender que, às vezes, o mal não é acidente. É escolha. Maria Fernanda tomou uma decisão pública. Anunciou auditoria completa em todos os projetos antigos da empresa. Criou um canal interno de denúncias protegido. E declarou que a fundação não existiria apenas para ajudar famílias, mas para proteger quem tivesse coragem de denunciar injustiças. A praça vazia parecia cada vez mais distante. Mas foi ali que tudo começou. E ainda faltava o desfecho. Porque justiça não é apenas prova. É consequência. Com os novos laudos técnicos e os registros de manutenção ocultos, o Ministério Público solicitou medidas cautelares contra o conselheiro afastado e o responsável pela empresa terceirizada. A decisão saiu em caráter preliminar. Quebra de sigilo bancário. Bloqueio de bens. E abertura formal de processo criminal por suspeita de participação em esquema de fraude e possível interferência que resultou em morte. Não houve prisão imediata. Mas houve algo que, para muitos, era ainda mais simbólico. O homem que durante anos foi tratado como intocável agora era oficialmente investigado por crime grave. As manchetes mudaram novamente. Não falavam mais em polêmica. Falavam em responsabilidade. Antônio recebeu a notícia com o coração apertado. Ele nunca quis vingança. Nunca desejou queda de ninguém. Só queria entender se Laura havia sido silenciada. Agora, pela primeira vez, a justiça começava a reconhecer que havia, no mínimo, algo errado naquele passado. Miguel estava na escola quando Antônio recebeu a ligação confirmando a decisão judicial. Ele saiu para a calçada da pequena casa e olhou para o céu. O mesmo céu que viu na noite da praça. Pensou em como tudo parecia improvável demais. Se ele não tivesse parado. Se tivesse guardado os R$ 20. Se tivesse ignorado o olhar de Maria Fernanda. Nada disso teria vindo à tona. Maria Fernanda também foi impactada. A empresa enfrentaria turbulência. Investidores ficaram inquietos. Mas, ao contrário do que muitos temiam, a transparência fortaleceu a confiança pública. A fundação ganhou ainda mais apoio. Doações aumentaram. Pais e mães solo começaram a procurar o projeto com esperança renovada. Antônio percebeu algo profundo naquele momento. O bem que ele fez não apenas voltou para ele. Ele se multiplicou. E agora faltava apenas um passo final. O encerramento oficial do ciclo que começou anos atrás. Meses depois do início oficial do processo, a audiência preliminar finalmente aconteceu. O tribunal estava cheio. Não apenas de jornalistas, mas de pessoas comuns que acompanharam a história desde a coletiva. Gente que viu na luta de Antônio algo maior do que um caso empresarial. O juiz analisou os laudos técnicos, os registros de manutenção ocultos,
os e-mails pressionando o encerramento do projeto e os vínculos financeiros entre o conselheiro e a empresa terceirizada. A defesa insistiu na tese de coincidência. Mas coincidências acumuladas deixam de ser acidentais. Ao final da audiência, o juiz determinou que o caso seguiria para julgamento formal, com indícios suficientes de participação indireta em esquema que resultou em sabotagem veicular. Não era sentença ainda, mas era reconhecimento oficial de que havia base concreta para acusação criminal. Antônio estava sentado na última fileira. Ele não queria estar na frente. Não queria câmeras sobre ele. Queria apenas ouvir aquela decisão como marido que perdeu alguém, não como símbolo público. Quando saiu do tribunal, a imprensa se aproximou. Perguntaram se ele se sentia vingado. Ele respondeu algo simples. Disse que não estava ali por vingança. Estava ali por memória. E que, independentemente do resultado final, Laura já tinha sido ouvida. Maria Fernanda, ao lado dele, anunciou que a Fundação Recomeço passaria a incluir um novo programa: proteção jurídica e apoio psicológico para denunciantes de irregularidades corporativas. Porque ninguém deveria pagar com a própria vida por fazer o certo. A praça vazia parecia agora parte de uma história que ninguém teria coragem de inventar. Mas ainda restava o encerramento emocional. Porque justiça legal é uma parte, mas paz é outra. Naquela noite, depois de meses de audiências, entrevistas e decisões judiciais, a casa de Antônio estava em silêncio. Sem câmeras. Sem advogados. Sem manchetes. Apenas ele e Miguel sentados na pequena sala, a mesma onde tantas decisões difíceis foram tomadas. Miguel já estava mais velho. Entendia mais coisas. Já tinha ouvido colegas comentarem na escola sobre o pai famoso. Já tinha visto reportagens. Mas ainda tinha perguntas. Ele perguntou se a mamãe tinha sido machucada de propósito. Antônio respirou fundo. Não mentiu. Disse que ainda não havia sentença final. Mas que existiam pessoas que fizeram escolhas erradas. Pessoas que priorizaram dinheiro acima de vidas. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois fez a pergunta que atravessou o coração do pai. Se você soubesse que tudo isso ia acontecer, ainda teria dado os R$ 20 naquela praça? Antônio não precisou pensar. Respondeu que sim. Porque ele não ajudou esperando retorno. Não ajudou imaginando justiça futura. Ajudou porque, naquele momento, era o certo a fazer. E explicou algo que Miguel jamais esqueceria. Disse que o bem não é investimento. É identidade. Você faz porque é quem você é. Miguel sorriu. Disse que queria ser assim também. Naquele instante, Antônio percebeu que o maior legado daquela história não era o cargo na fundação, nem a exposição pública, nem o processo judicial. Era aquele menino aprendendo que caráter vale mais que circunstância. E faltava apenas o último capítulo. O fechamento que daria sentido completo a tudo. Um ano depois daquela noite fria, Antônio decidiu fazer algo simples. Levou Miguel até a mesma praça onde tudo começou. Não havia câmeras. Não havia imprensa. Apenas pai e filho caminhando sob o céu de inverno, quase no mesmo horário em que ele havia encontrado Maria Fernanda pela primeira vez. A praça parecia menor, menos ameaçadora, mas ainda carregava memória. Antônio sentou no mesmo banco de concreto. Passou a mão pela superfície fria e sorriu de leve. Ali ele estava com medo. Sem dinheiro. Sem saber como garantir o café da manhã do dia seguinte. E ainda assim, escolheu dar. Miguel perguntou se era ali que tudo mudou. Antônio respondeu que ali ele não ganhou nada. Ali ele apenas foi fiel a quem ele era. O que mudou veio depois. Enquanto conversavam, uma cena chamou a atenção. Uma senhora idosa procurava algo na bolsa com expressão aflita. O ônibus havia passado e ela parecia perdida. Miguel olhou para o pai. O pai olhou para o filho. Sem palavras, Miguel caminhou até ela. Perguntou se precisava de ajuda. Antônio ficou observando.
O menino tirou algumas moedas do próprio bolso, dinheiro que tinha guardado para comprar um doce. Entregou à senhora e sorriu. Era pouco, mas era sincero. Naquele instante, Antônio entendeu que o ciclo estava completo. O processo judicial ainda seguia. A fundação crescia. A vida financeira melhorou. A justiça caminhava. Mas nada disso era maior do que aquilo. O bem tinha sido apreendido. E continuaria. Porque R$ 20 não compraram fortuna. Eles revelaram caráter. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez você lembrar que um gesto simples pode ecoar por anos, inscreva-se no canal e compartilhe. Porque histórias assim não são sobre riqueza. São sobre escolha. E às vezes, a maior transformação começa com algo que cabe na palma da mão.